Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Ó, vamos começar nesse vídeo, tá? Vocês que são do nono ano, a gente vai começar aí uma revisão do conteúdo que foi visto durante essa primeira unidade, certo? E a gente continua de onde paramos até aí essa paralisação do Covid-19, beleza? Então eu vou lançar esse vídeo por partes, tá certo? Porque o livro de vocês, ele traz conteúdo de química, física e conteúdo de ciências, tá? Aí eu não vou fazer o vídeo todo, um vídeo só abordando os três conteúdos. Eu vou fazer separado, um com assunto de química, um com assunto de física e o outro com assunto de ciências, beleza? Então a gente vai começar agora com o de química, tá? E aí a gente vai fazendo os outros separadamente, beleza? No conteúdo que abrange o assunto de química, a gente começou vendo os modelos atômicos e um pincelado assim por cima de tabela periódica, tá? Então a gente vai começar a falar aí dos modelos atômicos e depois a gente entra aí na tabela periódica, bem rapidinho, só uma pinceladazinha, porque a gente não entra muito agora no fundamental, em questão de tabela periódica, certo? Então a gente vai ver só características, como ela é organizada e alguns pontos importantes, tá? Eu vou filar aqui no slide que eu fiz para seguir os tópicos certinho, para não esquecer nada que o livro aborda, beleza? Então, para começar, os modelos, eles são bastante utilizados na ciência para tentar explicar alguma coisa, tá certo? Então, sempre que um cientista ele vai fazer alguma coisa, algum experimento, ele vai utilizar algum modelo para explicar aquele experimento, tá? Então, os modelos, eles são muito comuns nas áreas das ciências, tá certo? Para elaborar um modelo, a gente tem que seguir pelo menos ali os primeiros passos do método científico, que o primeiro deles é observar um fenômeno e você se perguntar, né, como é que ele acontece e tentar explicar. Tá? E quando a gente explica de uma forma de conhecimento empírico, né, que é aquele conhecimento que a gente tem, a gente está criando uma hipótese. Tá? Então, no modelo, para um modelo científico, o primeiro passo vai ser a elaboração de uma hipótese. Tá? E a hipótese, como a gente já viu no vídeo lá, né, é uma resposta dada para um questionamento que é feito sem embasamento científico nenhum. Tá certo? Antigamente, essas hipóteses elas eram feitas por filósofos, né? Lá na Grécia Antiga. Então, muitos dos conhecimentos que nós temos hoje veio dos gregos e eram os filósofos quem faziam esse levantamento de hipóteses e tentavam explicar o mundo de acordo com o seu conhecimento de vida, né? Naquela época não se tinha esse aparato tecnológico que temos hoje, então eles explicavam o que eles sabiam de acordo com o que eles viviam, tá certo? Alguns tinham uma explicação legal e outros eram uma explicação totalmente baseada no que estou vendo, tá certo? E muitas dessas explicações foram sendo derrubadas durante o decorrer do tempo, tá bom? Para a gente chegar nos modelos atômicos, a gente tem que responder primeiro uma pergunta muito importante, tá certo? Que pergunta é essa, né? O que é matéria, tá? Porque a gente vai estudar agora o que constitui a matéria. Só que para a gente estudar o que constitui a matéria, a gente tem que entender primeiro o que é matéria, tá certo? Então, tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço e consegue ser tocado, ele é considerado matéria, tá certo? Em 400 a.C., dois filósofos chamados de Leucipo e Demócrito, eles já afirmavam que a matéria ela era composta por pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Tá? A palavra átomo, se eu não me engano, ela significa indivisível, alguma coisa assim. Tá? Então, Leucipo e Demócrito já afirmavam lá em 400 a.C. que a matéria era constituída de uma pequena partícula, de várias pequenas partículas, né, que eram indivisíveis. Tá? E aí surge a palavra átomo. Em 350, Aristóteles foi lá e disse: está certo isso aí, só que essas partículas elas se movimentam.
elas conseguem realizar movimentos, tá certo? E um modelo, ele vai perdurar até o outro surgir e derrubar ele. Como vocês viram aqui, Leucipo e Demócrito deu uma explicação para a constituição da matéria, tá? Aí 50 anos mais tarde, Aristóteles foi lá e ele não derrubou, né? Ele só reafirmou aquilo que já tinha dito e acrescentou, tá? Isso é muito comum também hoje em dia. Um cientista descobre uma coisa e aí ele diz, olha, é desse jeito. Aí vem outro cientista e acrescenta naquela pesquisa, né? Acrescenta naquele conhecimento uma informação. Ele não derruba aquela informação, ele só acrescenta, tá? Isso é muito comum desde antigamente, beleza? Seguindo. Para elaborar um modelo científico, hoje a gente utiliza o método científico. Ele tem que seguir todas aquelas etapas que a gente já falou e eu já falei no vídeo. Aí quem quiser rever, vai lá no meu Instagram, tiotom.biologia. O primeiro vídeo que eu postei lá no IGTV é sobre modelo método científico. Beleza? Aí, ó, antigamente, lá na Grécia, né, acreditava-se que o mundo era formado de 4 elementos, que é aquele famoso 4 elementos que a gente ainda escuta falar muito hoje em dia, né? Que é a água, o ar, a terra e o fogo. Tá? Então, os filósofos acreditavam que todo o planeta era feito a partir desses 4 elementos, tá certo? E acreditava-se que esses elementos eles se complementavam, né? Para um existir, o outro tinha que existir também, e um tinha que ocupar o espaço e o outro também, e eles tinham que conversar entre si, eles tinham que conviver ali juntos, mantendo o equilíbrio aí do planeta, tá certo? Mas hoje a gente sabe que não é assim, né? Não existem apenas 4 elementos, existem hoje na tabela periódica 118 elementos catalogados e tudo é constituído a partir deles. Quando a gente vai falar, né, de modelo atômico, a gente tem aí basicamente 3, tá certo? Eu vou falar muito de 3. Quando a gente fala de modelo atômico, a gente está falando de uma ideia que surgiu em determinada época, certo? E tentava explicar com o que tinha-se naquele momento, né, a formação do átomo, tá? Então, quando a gente fala de modelo atômico, né, modelo de Dalton, modelo de Thomson e modelo de Rutherford-Bohr, a gente está falando de explicações de concepções que existiam naquela época, levando em consideração o avanço tecnológico daquela época, tá? Então, sempre que surge um modelo novo, né, uma explicação nova, o modelo antigo ele é derrubado, ok? Então vamos lá. O primeiro modelo que a gente vai falar agora é o modelo atômico de Dalton, beleza? O que é esse modelo? Né? Esse modelo é aquele que é conhecido como modelo da bola de bilhar, tá certo? O que quer dizer esse modelo, professor? Bom, esse modelo de Dalton ele quer dizer o seguinte: ele diz que o átomo é uma bola maciça, indivisível, tá certo? Por isso que fala bola de bilhar, porque é como se parecesse aquela bola de sinuca, né? Bilhar é sinuca. Então é como se fosse aquela bola, um círculo maciço e indivisível. O átomo, ele era apenas isso, tá? Quem propôs esse modelo, né, foi John Dalton em 1803. É basicamente recente, né? Pra gente pensar aí, dá uns 200 anos atrás. Então ele já tinha essa concepção de que o modelo, que o átomo, ele tinha esse formato redondo, maciço e indivisível. Beleza? Ele disse também o seguinte, que átomos do mesmo elemento, eles apresentam as mesmas propriedades e mesma massa. A gente vai ver que cada elemento da tabela periódica ele vai apresentar características e propriedades distintas e vai apresentar um número atômico exclusivo, tá certo? Em Dalton ainda não se tinha essa ideia de número atômico, né? A gente acreditava no número de massa.
porque até então não sabia-se ainda dos elementos que compunham o átomo, que era o elétron e o próton, que só vai aparecer mais um pouco para frente. Então ele acreditava que cada elemento do mesmo átomo ele ia ter ali as mesmas propriedades e uma massa ali igual, tá bom? Surge aí, vem um carinha lá chamado Thomson e ele fez um experimento, tá certo? Onde ele descobriu o seguinte: a presença de cargas nos corpos, tá? Ele pegou lá eu acho que o nome é eletrodo, e esse eletrodo ele tinha um polo positivo e um polo negativo, e ao passar uma corrente elétrica, ele viu que houve separação aí de cargas nesse eletrodo. Tá? Então a partir daí ele disse, não, calma, a matéria, o átomo não é tão maciço e indivisível assim, tá certo? Ele apresenta aí carga elétrica, tá? Então a partir daí surgiu o termo elétron, tá certo? Thomson disse que o átomo agora ele tinha cargas elétricas, tá? Tanto carga positiva quanto carga negativa. O modelo de Thomson é conhecido como aquele modelo pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque ele dizia que o átomo era uma bola com carga positiva e nela estava agregado ali partículas com cargas negativas, parecendo aí um pudim de passas, beleza? Então por isso que é chamado de pudim de passas. Então o modelo de Dalton já foi derrubado, porque ele dizia que era uma bola maciça e indivisível, e Thomson descobriu aí a carga dos corpos e disse não, tem aí cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas, beleza? Então, seguindo, temos aí o modelo que é utilizado até hoje, tá? Quando a gente fala de átomo, já vem aquele Jimmy Neutron na cabeça, e aquele formatozinho que a gente conhece, né? Que é uma bolinha com um negocinho correndo assim ao redor, é o modelo proposto por Rutherford e Bohr, tá bom? Por que Rutherford e Bohr? Porque Rutherford ele elaborou um modelo atômico e Bohr complementou, tá certo? Bohr não derrubou. Bohr ele só chegou e disse, ó, teu modelo tá ok, mas tem isso aqui, juntou, aí fica modelo Rutherford e Bohr, tá? E aí o que foi que Rutherford descobriu? Ele descobriu que o átomo ele não era assim, as cargas estavam tudo juntas, tá? Ele descobriu que as cargas estavam separadas, né? No centro do átomo tinha um núcleo ali positivo e ao redor desse núcleo estava a carga negativa numa eletrosfera, numa nuvem de elétrons, tá? E como foi que ele descobriu isso? Ele pegou um experimento onde ele tinha uma placa de alumínio, uma placa de chumbo, eu acho. E nessa placa de chumbo ele colocou um furinho no meio dela e lançou radiação. E aí ele disse, se o átomo for redondinho, bonitinho, vai passar tudo ou vai voltar tudo, ou um outro. E aí quando ele lançou a radiação ele viu que uns passavam pelo furinho lá e outros voltavam. Então ele disse, isso aí não é tão redondinho assim não. E aí ele propôs esse modelo que o átomo ele tinha um centro positivo e ao redor uma nuvem densa de cargas negativas que eram os elétrons. E aí surge as terminologias, né? Prótons e elétrons. Beleza? Prótons está no meio, lá o centro do átomo, e elétrons está lá ao redor, uma nuvem densa de elétrons. Mas aí Bohr, analisando a emissão de luz de alguns elementos, ele disse, calma, alguma coisa está errada aí. Essa nuvem aí, ela não é tão assim simplesinha não. Então Bohr disse, ó, essa nuvem aí, ao redor do núcleo, ela possui níveis de organização. Esses níveis de organização é onde os elétrons eles vão estar ali correndo, né? Eles vão estar ali andando, se movimentando. E esses níveis variam de 1 até 7, tá certo? Então um átomo
ele pode ter de 1 nível até 7 níveis, tá? E a partir daí, né, desse modelo de Bohr, dessa explicação de Bohr, a gente consegue explicar, por exemplo, como é que os fogos de artifícios eles funcionam, como é que um vagalume consegue emitir luz, tá? Se você pegar sal, por exemplo, e você queimar o sal na boca do fogão, você vai ver que o sal ele vai soltar uma luz. Isso acontece porque há uma excitação dos elétrons nesses níveis de organização, e aí quando ele é excitado pelo calor, ele pula, ele salta de um nível que ele está para um nível acima. Aí ele salta para esse nível, quando o calor some, aí ele volta para o nível dele. Quando ele volta, ele emite fóton, que é luz, tá certo? Então quando você olhar assim para um fogo de artifício, você vai olhar para dizer, eu sei como ele está acendendo isso aí. O fogo que ele lançou para acender o fogos, ele excitou os elétrons saíram do seu nível, foram para um nível superior, quando eles voltaram para o nível inferior, soltou aí as luzes, beleza? Então esse modelo de Rutherford e Bohr é utilizado até hoje, tá? Existe aí uma atualização desse modelo, onde tem partículas menores que vai formar os prótons e os elétrons, que são chamados de quarks e leptons, mas isso não derruba esse modelo, tá certo? É só partículas menores, porque a gente entende que os elétrons são formados por partículas menores e os prótons também, beleza? Então, recapitulando todos os modelos: Dalton, modelo da bola de bilhar, bola maciça e indivisível. Thomson, cargas elétricas, foi ele que descobriu aí a carga elétrica dos corpos e disse que era o punho de paz, né? Aquela bola de carga positiva com cargas negativas ali espalhadas nela. E Rutherford é o que a gente conhece hoje, que é o núcleo positivo com a carga negativa ao redor, aí na eletrosfera, que é organizada em níveis de organização. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora de elementos químicos, que ainda está no capítulo do livro, beleza? Vale lembrar que esse conteúdo que eu estou dando, ele contempla das páginas 4 até as páginas 22 do livro, beleza? Essas páginas aí abrangem tanto o conteúdo quanto o questionamento, aplicando o seu exercício, que já foi resolvido em sala, mas aí eu vou pegar algumas questões, umas 2 ou 3, para a gente responder aqui. Quem não fez, aproveita e vai fazendo, atualiza. Então vamos lá. Elementos químicos, tá? Agora o tópico elementos. Saímos de modelos atômicos, estamos agora falando de elementos químicos. Os elementos químicos, eles vão apresentar número atômico, representado pela letra Z. O que é esse número atômico? É a quantidade de prótons que tem dentro desse elemento, tá certo? Então, se o elemento ele tiver uma quantidade X de prótons, vai determinar que elemento é aquele. Se eu tirar um próton, ou se eu colocar um próton, ele já vai mudar o elemento, tá certo? Então, a gente pode mudar o número de massa de um elemento químico sem alterar esse elemento. O número de massa pode ser alterado, o número de elétrons pode ser alterado, o número de prótons não, tá bom? Então o número de prótons sempre tem que ser fixo, né? O do oxigênio é 8 prótons. Se eu colocar um a mais ou a menos, já deixa de ser oxigênio, beleza? Mas eu posso alterar o número de massa? Posso. Eu posso colocar mais nêutrons nesse núcleo e aí ele vai virar um isótopo, beleza? Quando eu falo número atômico, eu estou falando do número de prótons. Quando eu falo número de massa, eu estou falando da soma do núcleo, ali, toda a massa do núcleo de um elemento. No núcleo a gente vai ter nêutrons e prótons, beleza? Por que os nêutrons estão no núcleo junto com os prótons? Porque elementos com cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, cargas opostas, positivo e negativo, se atraem. Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele. Se não tivesse os nêutrons no núcleo de um elemento, ele ia se desfazer, né? Não ia existir, porque uma carga positiva com uma carga positiva ela ia se afastar.
O nêutron está ali para juntar, como se fosse uma colinha para juntar o núcleo de um elemento químico. Beleza? Então, quando eu falo massa, eu estou falando da soma de prótons e da soma de nêutrons. Somando esses dois, eu tenho o número de massa. Para eu ter o isótopo, o que altera no elemento vai ser o número de nêutrons. Beleza? Então, o número de nêutrons, se eu botar mais nêutrons, a massa vai ficar diferente e aí eu tenho um isótopo. Isótopo são elementos que possuem número de massa diferente. Tranquilo? Seguindo, todos os elementos químicos conhecidos, juntos, organizadinhos, vai formar a nossa tabela periódica, beleza? Quando um elemento ele ganhar ou ele perder elétrons, por meio de ligações químicas, ele vai se transformar em um íon. A gente chama íon. Íon, beleza? Esse íon ele pode ter carga negativa, aí se chama de ânion, ou ele pode ter carga positiva e se chama de cátion, beleza? O que é ânion, o que é cátion? Meu Deus, calma. Ânion, pensa comigo, vamos lá. Íon é quando o elemento ele vai perder ou vai ganhar elétrons, tá? Ele está precisando ali, está com um elétron solto, precisa fazer uma ligação química, jogou esse elétron para outro elemento ou vai compartilhar esse elétron aí, tá? Então, se ele está com um elétron sobrando e ele doou esse elétron ou ele compartilhou esse elétron, ele está perdendo carga negativa, certo? Então, ele fica o quê? Positivo. Se minha carga está ok, né? Eu estou aqui com carga positiva e negativa ok. E eu tiro carga negativa, vai sobrar carga positiva. Aí eu sou um íon positivo chamado de cátion, beleza? Mas um elemento está lá precisando de um elétron para se estabilizar. Aí ele vai lá e diz, compartilha comigo aí, eu me dou esse elétron. Quando ele receber esse elétron, ele está ganhando carga negativa. Então ele vai ficar um elétron negativo, um íon negativo, e é chamado de ânion. Íon é um elemento que perdeu ou ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele está negativo, ânion. Se ele perdeu elétrons, está positivo, cátion. Beleza? Seguindo, tabela periódica. Vamos ver assim por cima, bem basicão, tabela periódica, beleza? A organização da tabela periódica ela é feita da esquerda para a direita, o número crescente de número atômico, tá? Então os que estão em cima, o hidrogênio, por exemplo, e o hélio, são os mais leves, tá? E conforme vai descendo, vai ficando mais pesado. As colunas verticais, as colunas em pezinhas, são grupos. E nós temos 18 grupos. Beleza? Esses grupos, em cada grupo, é agrupado ali elementos que possuem propriedades parecidas. Alguns desses grupos recebem nomes específicos, como os gases nobres, que é o grupo 18. Gases nobres vai ter o que nesse grupo? Apenas gases, tá? Temos aí os halogênios, temos calcogênios, tá certo? Temos os alcalinos. Todos esses grupos são agrupados, os elementos na coluna vertical são agrupados de acordo com propriedades parecidas. Mas temos também as colunas horizontais, as linhas horizontais, que variam de 1 até 7. A gente tem aí 7 períodos, tá certo? 18 grupos, 7 períodos. Esses períodos, repara aí, ó, de 1 a 7, certo? Isso lembra o quê? Níveis de organização da eletrosfera. Então, os períodos têm a ver com a quantidade de camadas que aquele elemento tem com elétrons, tá? Se ele estiver no período 1, quer dizer que ele só tem um nível
da eletrosfera com elétrons. Se ele tiver no período 2, ele tem 2 níveis. Período 3, 3 níveis e assim sucessivamente. Tranquilo? A classificação dos elementos, elas são de formas variadas, né? Como eu já falei, pode ser calcogênio, halogênio, gases nobres, pode ser metais e não metais. Aí vai depender do qual critério que vai ser utilizado. Tranquilo? Nós temos hoje 118 elementos na tabela periódica. Então, atualmente, nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica. Tranquilo? Outra coisa que é importante lembrar. Quando eu olho para um elemento químico na tabela periódica, você vai ver que ele acompanha uma letra, beleza? Então, todo elemento químico da tabela periódica, ele é representado por uma letra e tem sempre 2 números, um em cima e um embaixo. O número de cima, ele é o número atômico, é aquele número da quantidade de prótons que tem nesse elemento. O número de baixo é o número de massa. O número de massa corresponde ao quê? Soma dos prótons e nêutrons. Tranquilo? Então, sempre que você olhar um elemento químico, tá? Isso eu gosto de colocar na minha prova. Coloca um elemento químico, você vai me dizer qual é o número atômico e qual é o número de massa. Beleza? Então, quando você olha lá, um Ozinho bonitinho, o 8 em cima, número atômico, 8 prótons que ele tem ali no núcleo dele. E embaixo, 16. 16 é o número de massa. Aí eu pergunto, quantos nêutrons esse oxigênio tem? Tá? Se ele tem 8 prótons em cima e tem 16 embaixo, 8 para 16 falta 8. Então isso quer dizer que ele tem 8 nêutrons. Tá? Isso também é questão de prova que eu coloco muito. Dou lá o número atômico, o número de massa e pergunto, me dê aí o número de nêutrons. E a pessoa queima o cocão, mas é só subtrair do número de massa o número de prótons. Beleza? Então esse é o assunto bem corrido, certo? Bem corrido mesmo. Do módulo de química, do primeiro assunto de química de vocês nessa primeira unidade. Tá? Eu estou com um livro aqui e tem aqui umas questões de vestibulares que a gente vai responder agora. Ó, vou pegar umas 3 para não ficar uma coisa muito longa, muito extensa, beleza? E aí vocês corrigem a nível de vocês se vocês fizeram, beleza? Tem um aqui que diz o seguinte, ó, página 21, beleza? Do livro, do primeiro módulo de vocês, página 21 do livro de ciências. Tem lá, 4ª questão. Qual foi o primeiro modelo atômico desenvolvido com experimentação científica? E aí? Qual foi o primeiro modelo atômico desenvolvido com experimentação científica? Nós vimos 3 modelos. Qual deles foi o primeiro? E rufem os tambores. Dalton. Lembra lá? Modelo da bola de bilhar. Beleza? Então, questão 4 da página 21. Modelo de Dalton, que descrevia o átomo como uma bola maciça e indivisível. Seguindo, 5ª questão. FUVEST. Há 100 anos, J.J. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Múltipla escolha, hein? Vamos lá. Letra A. O átomo ser indivisível. Foi ele que disse isso? Não, foi Dalton. Letra B. A existência de partículas subatômicas. Foi ele que disse isso? Foi. Foi ele que disse lá a existência das cargas positivas e cargas negativas. Certo? Foi aí que surgiu os elétrons. Beleza? Então aí, letra B.
Vamos ver o porquê que não é a letra C, nem a letra D, nem a letra E. Os elétrons ocuparam níveis discretos de energia. Quem foi que disse que os elétrons ocupavam níveis de energia? Bohr. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Quem disse isso não foi ele, foi quem? Rutherford. Letra E. O átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Rutherford de novo. Então é a letra B. Tranquilo? Seguindo, vamos lá. Sexto. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de... Modelo de Thomson ainda, viu? Modelo do pudim de passas. Níveis e subníveis de energia. Thomson? Não. Foi Rutherford e Bohr, né? Níveis e subníveis de energia, Rutherford e Bohr. Cargas positivas e cargas negativas. Thomson foi lá que disse que o átomo era uma bola com carga positiva e dentro tinha cargas... dentro não, né? Espalhado nessa bola tinha cargas negativas. Núcleo e eletrosfera. Foi ele? Não. Foi Rutherford e Bohr. Certo? Então é a letra B. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para te responder. Vamos lá. Oitava questão. Quando observamos os fogos de artifício, ficamos muito admirados com o efeito que as explosões de cores nos oferecem. Explique com suas palavrinhas como acontece esse fenômeno em nível atômico, beleza? Explicar ele de forma de nível atômico, né? Porque eu estava em sala e aí eu fiz essa pergunta, quando a gente foi responder, a menina respondeu que tacava fogo e o negócio explodia, tá? Então isso aí é uma explicação, mas aí a gente está pedindo nível atômico, aquela explicaçãozinha básica lá dos níveis de organização. Então vamos lá. Para que ocorra a liberação de cores, né, de fótons, o elétron tem que ser excitado. Tá? Então tem que colocar fogo ali, tem que colocar calor. E aí ele excita o elétron salta do nível dele para um nível superior. Quando ele volta, ele libera fóton. Beleza? Isso acontece com o vagalume, tá certo? O sal, quando a gente queima o sal lá. Então vamos lá. 10º para encerrar, certo? Consulte a tabela periódica e correlacione os elementos químicos e os significados de cada terminologia. Temos aí duas colunas, A, B, C, D e E. Tá calor, viu, gente? Eu tive que fechar as portas porque estava muito barulho. Aí eu tô suando aqui, mas seguimos. Correlacione os elementos químicos e os significados de cada terminologia. Então, na primeira tabela, nós temos oxigênio, hidrogênio, césio, períodos e grupos. E na outra nós temos linha vertical, linha horizontal, grupo 1, não metal, linha vertical e número atômico 1. Linha horizontal. A linha horizontal lá que a gente falou, certo? É o que, minha gente? Período. Lembra? Que tem sete linhas horizontais, cada linha é um período e está relacionado com a quantidade de nível ocupado nesse elemento. Grupo 1. Grupo 1 é o césio, tá? Se você olhar aí na sua tabelinha, no livro de vocês tem aqui embaixo, se você olhar aqui, ó, grupo 1, tem aí embaixo o césio bonitinho. Não metal é o oxigênio. Linha vertical, grupos. E número atômico 1, hidrogênio, tá? O hidrogênio ele é o que possui menor número atômico, beleza? Ele é o mais levezinho, em seguida vem ali o hélio, que é a junção, né? Quando junta dois hidrogênios, nós temos aí o gás hélio, beleza? Então, esse foi o nosso resumão da parte de química. Então, se você está com dúvida em qual página abrange, a gente sai da página 4 até a página 22, tá? Repassei assim, sem falar do que tem, aquelas perguntinhas que tem em cada página, porque isso já foi visto, já foi respondido, beleza?
Então, fiquem aí na paz, estudem, certo? Se organizem durante esse período de aulas online, porque vocês vão ter que organizar o tempo de vocês, tá? Então, para não deixar tudo acumulado e não fazer nada, então vai fazendo. Saiu na segunda, vai ali, ó, lê, assiste esse vídeo rapidinho, responde o que tiver de responder, tá? Que vai seguir uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Não deixa acumular, porque se acumular, depois vai estar ali aquele bolo de atividades e aí você vai acabar perdendo aí o time das atividades. Beleza? Lembrando que tem prazo para entrega, tá? Então, fiquem com Deus, beijo no coração, abraços quentinhos e vamos para o próximo vídeo, que aí vai ser ciências e a relação aí do Sol, né? É uma coisa mais astronomia, tá? Beijo.